Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Um plantão ainda especial, como eu falei para vocês, esse segundo plantão, essa segunda edição do Plantão do GG, viria com mais anúncios, mais presentes. Agosto já é um mês muito especial, aniversário do Fogão, dia do Botafoguense, aniversário do GG, aniversário de Thaís Coutinho, muita coisa bacana. E hoje, é claro, tem mais anúncios, tem mais presentes. Vamos falar do anúncio de Danilo Barbosa feito bem mais cedo. Vamos falar do acerto do Botafogo com Tiquinho Soares e apuração do canal Júnior Santos também chegando por empréstimo ao Botafogo. É muita notícia, é muita informação e a gente vai passar um boletim agora, basicamente o scout. Quem é Tiquinho Soares? O centroavante que pode ser o titular da posição no Botafogo nessa temporada. Essas e outras notícias você vai acompanhar agora no Plantão Glorioso. Solta a vinheta, Maicão. Estamos chegando aos 68 mil inscritos, por isso eu peço aí o seu like, peço a sua inscrição, que você compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Compartilhe o GG, porque o GG traz informação precisa, pelo menos 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia quando tem vídeo curto, 4 vezes ao dia, às vezes tem live, enfim, muita coisa, muita notícia. Canal Gigante Glorioso sempre presente para falar de Botafogo, então eu peço para você também, torne-se membro da família Gigante Glorioso. É só clicar e seja membro, tem 3 pacotes para você. Amanhã tem camarote do GG. Os membros sempre concorrem aí a um sorteio no nosso camarote. Amanhã eu estarei lá no camarote do GG. Será que você gostaria de assistir a um jogo ao meu lado e conhecer uma face um pouquinho mais tensa, né, do Guilherme Cardoso? Não! Michael não gosta muito, não, de ver o jogo do meu lado. Mas enfim, é problema do Michael, né? Problema seu, Maicão, que tá editando esse vídeo aí. Não sou tão tranquilo, não, mas se ganhar de 3, 4, 5-0, pô, é só alegria, é só felicidade. Os membros do canal sabem. Quando é goleada, pô, sou companhia maravilhosa. Mas vamos lá. Gente, pacotão de reforços do Botafogo. Botafogo fechando com o Danilo Barbosa, já estava fechado, só anunciou, né? É o volante que chega ali para a vaga que o Kaique estava começando a preencher muito bem. A vaga aqui na Série B foi preenchida pelo Barreto, mas, é claro, por questões aí, adaptação técnica, o Barreto não conseguiu exercer a mesma função na Série A que exercia na Série B, acontece, né? E o Botafogo traz o Danilo Barbosa. Agora quem ocupa a vaga é o Tietê. Dificilmente esse meio-campo vai ser desmantelado simplesmente com a chegada de novos jogadores, né? Isso, obviamente, é com o tempo, entrando no decorrer do jogo, é encorpando o elenco. Lucas Fernandes já não joga, então se você tem um elenco mais encorpado, entraria ali o Gabriel Pires, né? Ah, o Tietê ficou suspenso, entra o Danilo Barbosa. Então, o Tiquinho Soares, chegando ao Botafogo, ficou suspenso. Erisson tá ali para entrar, ou vice-versa, né? Porque também o Erisson não vai sair do time de uma hora para outra, tá? Então tem a chegada, tem os treinamentos, mas a gente vai falar para vocês, essa chegada do Danilo Barbosa não é surpresa para ninguém, a gente já sabia, estava realmente a exames, assinou o Danilo aqui, eu anotei, né? Fica até 2025, final da temporada de 2025 no Botafogo. Agora, a informação também começou lá com o Vene Casagrande, né? Agora que a informação foi apurada, confirmada, dá os créditos, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação em primeira mão, tem que falar, foi ele que trouxe, então a gente traz aqui dando crédito para o jornalista. O Wellington Arruda também apurou e o Jornal Lance, com nosso amigo Sérgio Santana, foi lá e cravou o Júnior Santos, contrato até junho de 2023, né? Contrato de empréstimo. Júnior Santos, muita gente falando, pô, é sério, o Botafogo trouxe um cara com, sei lá, 30 e poucos gols na carreira. Como é que tá a temporada dele? Pô, 22 jogos, 1 assistência e 2 gols? É isso mesmo? Não, galera, o Júnior Santos ele até surgiu bem no Fortaleza, foi lá para a equipe do Japão. Ele chegou lá num time que tem um jogador que é o titular absoluto. É um jogador suíço, né? O nome agora me fugiu, vocês certamente vão saber, já estão até colocando aí no chat. Então ele tem 22 jogos, mas não são todos como titular, né? O Júnior Santos é aquela aposta, como eu falei para vocês há uns 3 vídeos, que o Botafogo estava aguardando também aquelas oportunidades de mercado. Com a vinda do Júnior Santos, o Botafogo preenche uma lacuna que vai também ser preenchida com o retorno do Vitor Sá, certo? Ali pela direita, pela ponta direita.
Por enquanto, o Luiz Henrique está ali quebrando um galho, mas a posição do Luiz Henrique é pela esquerda, né? O Júnior joga nessa posição, caindo pela direita. Então a gente passa a ter mais um jogador para atuar ali. O Gustavo Sauer, a gente não sabe se retorna ainda em condições de jogo nessa temporada, né? Então a gente passa a ter mais um jogador, mais uma opção. A gente estava sem nenhuma. A gente está improvisando jogadores, né? Vitor Sá talvez até retorne, seja relacionado amanhã, mas não deve jogar 90 minutos, nem sei se começa jogando, tá? Isso aí depende muito do professor Luiz Castro. Mas o Júnior Santos vem para preencher essa lacuna. Então, assim, esses números baixos é porque o Júnior não era titular absoluto na equipe japonesa, tá certo? Isso impede, o Botafogo fecha aí 8 reforços. Né? Os 4 que já estavam, com Gabriel Pires, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e o Júnior Santos, não foram anunciados ainda oficialmente, né? Mas a apuração é de que o Tiquinho Soares já está certo com o Botafogo, e o Júnior Santos está praticamente certo também um empréstimo, né? Então, 8 reforços. Isso impede a chegada de mais reforços? Não. Não impede, tá? Mas muito cuidado com a maionese na qual você, nesse momento, está viajando. Postagem do Marcelo no Rio de Janeiro, enquanto a postagem do Botafogo dizia que vem surpresa por aí. Aí teve uma galera que já colocou no Twitter, uma do lado da outra, né? Calma, muita calma nessa, não tem nada a ver. Muita gente também falando aí, Marcelo está no Rio de Janeiro? Está. E vem para conversar com o Botafogo. Não vamos entrar nessa senda, é uma senda perigosa, né? Então, não tem nada ainda para a gente falar sobre o assunto, tá? Vamos nos ater aos nomes que foram anunciados, beleza? Mas isso não impede anúncio de outros reforços, ok? Inclusive outros reforços mais badalados. Mas não tem, a promessa foi cumprida. 8 reforços, a promessa foi cumprida, a gente estava cobrando, o tempo está passando, o Botafogo conseguiu ainda na sexta-feira, o Tiquinho chega amanhã, né, sábado, ainda na sexta-feira o Botafogo conseguiu aí fechar esses 8, acertando com o Tiquinho e com o Júnior Santos. Tá bom? Mas muita calma nessa hora, cuidado com a maionese, está fora da validade, naquela que você está viajando. Gente, vamos falar do Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, que é uma realidade no Botafogo. A situação, muita gente achou que dependeria, né, do jogo contra o Olympiacos. Sim e não, né? Mas enfim, já estava aqui meio acertada a situação e o Botafogo finalmente acerta com o Tiquinho Soares. O Tiquinho até 2024, tá? Mas muita gente ainda se pergunta, quem é Tiquinho Soares? E agora você vai acompanhar uma thread sensacional, um scouting sensacional de Tiquinho Soares, com o auxílio luxuoso da galera do Central Botafogo, que pesquisou, trouxe os números, e aqui no canal Gigante Glorioso a gente bate palma para eles, porque fizeram um excelente trabalho e a gente vai trazer para você aqui essa análise da galera do Central Botafogo, diretamente aqui pro canal Gigante Glorioso. Se liga só, vamos lá. Então vamos lá, quem é Tiquinho Soares? O Tiquinho Soares tem 31 anos, 1,87 m, ele estourou tarde no futebol, estourou com 24 anos. Mas onde ele jogou antes? Por equipes pequenas do futebol brasileiro. Pra você ter ideia, ele jogou em 11 times antes de se transferir para a Ilha da Madeira, para o Nacional da Ilha da Madeira, um clube que na época estava na primeira divisão de Portugal. Ele foi com 24 anos para lá, né, em 2015, e começou a estourar no futebol português. O Nacional, naquela época, ficou na 7ª colocação e o Tiquinho Soares fez 16 gols em 39 jogos. Aí já chamou a atenção de clubes maiores em Portugal e um clube médio / grande de Portugal, com muita tradição, com muita história, que é o Vitória de Guimarães, cresceu o olho, foi lá e contratou o Tiquinho Soares. No Vitória de Guimarães, em 2016, o Tiquinho fez 9 gols em 22 jogos. Mas é um jogador muito participativo. Você agora tem 1,87 m, é meio grandalhão e tal. Mas ele é muito participativo com assistências, é um jogador muito raçudo, que não desiste, ele não fica só aguardando a bola chegar, né? E aí os olhos grandes foram crescendo, o Sporting, Benfica, mas foi o Porto que acabou contratando o Tiquinho Soares nessa temporada, 2016-2017. Inclusive o Tiquinho Soares foi apelidado até de Novo Hulk, o Novo Hulk, que o Hulk brilhou lá no Porto, né, para quem não sabe. E logo que chegou, o Tiquinho fez 12 gols
em 17 jogos. 12 gols em 17 jogos, cara. É uma média muito boa no futebol português. E ele já chegou com 2 gols num clássico contra o Sporting. Então o cara já chegou nas graças da torcida. Pra vocês terem ideia de como o Tiquinho Soares estava nas graças da torcida e jogando muita bola, até o Tite, em 2017, antes da Copa de 2018, falou sobre os jogadores que estavam no radar e mencionou o Tiquinho Soares, né? Mencionou o Tiquinho Soares, quase que o Tiquinho Soares foi convocado em 2017, estava no radar pelas características dele. O Tite claramente fala isso, né? E 2017 foi o primeiro ano dele no Porto, 16/17, né? Primeira temporada completa dele no Porto, e ele fechou com 19 gols, foi vice-artilheiro do Campeonato Português. 2018 continuou fazendo gols, ele foi o 4º artilheiro do campeonato, com 8 gols, 4 assistências em 24 jogos, né? Aí já foi mais participativo, né? E 2018 foi um ano especial porque ele foi campeão com a camisa do Porto, né? 2018-2019 é um ano de recuperação de espaço, porque com a chegada do Marega, o Tiquinho Soares acabou perdendo um pouco de espaço, mas sempre entrava. Em 2018-2019, como ele foi bem mesmo na reserva, ele vai recuperar espaço. Ele vai fazer 15 gols em 28 jogos, uma excelente temporada 2018-2019 do Tiquinho Soares. 15 gols em 28 jogos com 3 assistências diretas para gol, né? E aí vem a temporada 19-20, em que o Tiquinho e o Marega vão revezar na titularidade. E mesmo assim o Tiquinho Soares foi o 3º artilheiro nacional, com 10 gols em 30 jogos. E aí destaque na Europa League, ele faz 3 gols em 7 jogos. Então o Tiquinho Soares é um cara que crava também em jogos importantes, né? É bom lembrar que ele vai ser campeão novamente com a camisa do Porto, né? O Porto, inclusive nessa temporada 2019-2020, vai recusar até proposta da Roma, do Spartak, do Lokomotiv, do Torino, que queriam contratar o Tiquinho Soares. Então o Porto recusa essas propostas devido a essa excelente temporada do Tiquinho Soares, né? E ele acaba indo para a China na temporada de 2020, né? Aquelas quantias exorbitantes do futebol chinês, contra as quais é difícil de competir. Ele acaba indo para a China, mas ele só tem 7 jogos lá no futebol chinês. Ainda assim fez 2 gols, com 2 assistências, mas conseguiu amigavelmente a rescisão dele no futebol chinês porque jogou lá 4, 5 meses sem salário, né? Aí fica complicado, não é isso? Então sem salário, ninguém joga, sem salário, ninguém trabalha. E aí começou um rumor de que o Tiquinho Soares gostaria de voltar ao futebol brasileiro, porque ele nunca tinha jogado numa equipe grande do futebol brasileiro, né? E São Paulo, Corinthians, Palmeiras, em uma menor escala, o Fluminense, começaram as sondagens ao Tiquinho Soares, mas aí veio outra proposta de um grande do cenário europeu, né? Já não tem mais a grandeza que tinha, mas o Olympiacos da Grécia, um dos maiores clubes da Grécia, sempre disputando Champions League, no mínimo ali a Europa League, né? Continua ainda esse ano na Europa League, a gente viu ontem contra o Bravo Bratislava, e acabou preferindo a proposta de um clube grande da Grécia. Foi campeão grego lá. E os números do Tiquinho Soares na temporada 2021-2022, essa atual temporada, né? Onde ele também não vai ser titular absoluto, porque o El Arabi é ídolo lá no Olympiacos há muito tempo, é artilheiro da equipe, foi artilheiro nessa temporada e o Tiquinho Soares ficou logo atrás do El Arabi, né? Então ele foi vice-artilheiro do time com 14 gols em 47 jogos. 14 gols em 47 jogos com a camisa do Olympiacos. E eu vou destacar aqui gols em jogos importantes. Uma das coisas interessantes no Tiquinho Soares, né? Eu falei lá na época do Porto, inclusive fez gol em quartas de final contra a Roma, né? Ele gosta de fazer gols em jogos importantes. Na Europa League eu destaco aqui gols dele contra o Fenerbahçe, da Turquia, e contra o Atalanta, do bom time do Atalanta da Itália, né? Então é um cara que gosta de cravar em jogos importantes. Esse gol contra a Roma, inclusive, classificou o Porto para as quartas de final da Champions League, né? Um golzinho, esse gol aí que você está vendo, né? Classificou o Porto para as quartas de final da Champions League, ajudou bastante o Porto. E o Tiquinho Soares é um cara, se você perguntar, até o pessoal do Central Botafogo fez uma entrevista com o pessoal de Portugal, jornalistas portugueses, se você perguntar, eu morava lá nessa época, né? Se o cara é bom, tal.
A maioria dos torcedores do Porto, a maioria dos jornalistas ligados ao Porto, vão falar que sentem falta de um jogador como o Tiquinho Soares hoje no elenco. Então era um cara que entregava muito resultado. Dentro de campo, ele pode até em 8 oportunidades ele perde 5, mas cravava 3 num jogo contra um time pequeno. No jogo grande, ele tem 3 oportunidades, perde 2, crava 1. Perdeu 1, cravou 2. Então o Tiquinho Soares é um cara que muitas vezes está envolvido em oportunidades de gol. Acaba perdendo uma oportunidade clara, mas até um jornalista português fala que pelo jogo aéreo, dificilmente algum jogador conseguiu ainda, mesmo era pós-Tiquinho Soares, já faz aí algum tempo, ainda não veio um substituto à altura de um jogador com o jogo aéreo do Tiquinho Soares. Então são características interessantes para um jogador que já está aí com os seus, como eu falei para vocês aqui, conta 31 anos, né? Não é nenhum garoto, mas também não é nenhum idoso, não é nenhum velho, está longe disso, né? Então vem numa idade em que ele pode ter o seu espaço finalmente, um gigante do futebol brasileiro, que é o Botafogo. A gente torce demais para que o Tiquinho Soares dê certo e nos dê alegrias no ano que é um ano de afirmação, mas que seja um ano de afirmação com uma boa campanha nesse retorno do Campeonato Brasileiro, com vaga em torneio continental, para que no ano que vem a gente esteja tinindo, tá certo? Gostaram do vídeo de hoje? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal Gigante Glorioso, recomendar o nosso canal, compartilhar o nosso canal, torne-se membro da nossa família. Não esqueça que a nossa parceira é a Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil, maior cotação do mercado, te paga na hora por Pix. Campeonato Brasileiro, Libertadores, torneios internacionais, Bet Nacional, aqui você não joga, você faz o jogo. E mandar um abraço pro pessoal da BJ Sistema de Incêndios, também aqui parceira do canal Gigante Glorioso. Alô, Hilton Jones, e alô você, botafoguense. Um grande abraço, amanhã estaremos juntos no estádio Newton Santos. E segura, porque novidade, tem vídeo aqui. Valeu? Um grande abraço, orações, Avenida Graxa.